Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação aí de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa dessa segunda-feira, hoje nós vamos falar muito de tudo que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o São Paulo venceu o Botafogo de virada por 4-3, para a alegria do aniversariante do fim de semana, Cleiton Almeida, aí da cidade de Americana. A vitória na reestreia de Hernanes tirou o tricolor paulista da zona do rebaixamento, agora ocupando a 15ª colocação com 19 pontos. O Botafogo segue na 7ª colocação com 24 pontos. O primeiro gol do São Paulo foi marcado por Cueva, aos 17 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, o Botafogo empatou com Marcos Vinícius. Aos 25 minutos, novamente, Marcos Vinícius colocou o fogão na frente. Já no segundo tempo, aos 23 minutos, Guilherme ampliou para o Botafogo. O São Paulo foi para o tudo ou nada, Marcos Guilherme descontou aos 38 minutos. O profeta Hernanes empatou a partida aos 40 minutos em sua reestreia pelo tricolor paulista. E já nos acréscimos, novamente Marcos Guilherme garantiu a virada heróica do São Paulo no Rio de Janeiro. Final de jogo, Botafogo 3, São Paulo 4. Campeonato Brasileiro Série A. No outro jogo do sábado, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Avaí com tranquilidade por 2-0. Com a vitória, o Verdão subiu para a 4ª colocação com 29 pontos, já o Avaí segue na zona da degola com 17 pontos. Os gols aconteceram na primeira etapa. Logo aos 10 minutos, Dudu abriu o placar para o Palmeiras. E aos 34 minutos, Daverson garantiu a vitória para os mais de 33 mil torcedores presentes no Allianz Parque. Final de jogo, Palmeiras reabilitado 2, Avaí 0. Campeonato Brasileiro Série A. Já no domingo, em São Paulo, na Arena Corinthians, o Timão, campeão simbólico do primeiro turno, só empatou com o Flamengo em 1-1. O Corinthians chegou aos 41 pontos com 80% de aproveitamento. O Flamengo caiu para a 5ª colocação com 29 pontos. O jogo foi eletrizante e logo aos 12 minutos o lance mais polêmico da partida. O atacante Jô aproveitou o cruzamento de Cleison e marcou o gol. Porém, o assistente Mr. Magu viu o impedimento e o gol foi anulado. Aos 21 minutos, o atacante Jô marcou para o Corinthians, agora válido pela arbitragem após linda assistência do zagueiro Balbuena. Se o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo foi todo do Flamengo. Logo aos 12 minutos, o Flamengo quase empatou com a cabeçada queima-roupa do zagueiro Juan, que o goleiro Cássio defendeu. O Flamengo empatou aos 25 minutos com o zagueiro Hever de voleio, um golaço. Poucos minutos depois do empate, o Flamengo perdeu a chance da virada quando o Diego perdeu o gol cara a cara com Cássio.
Quase no final da partida, o Flamengo assustou os mais de 44 mil corintianos quando o jovem zagueiro Pedro Henrique foi cortar o cruzamento, trançou as pernas e quase marcou um golaço contra. E nos acréscimos, o atacante Jô quase marcou o gol da vitória, mas o goleiro Diego Alves se esticou todo para garantir o empate para o Mengão. Final de jogo, Corinthians campeão simbólico do primeiro turno 1, Flamengo também 1. Campeonato Brasileiro. Série A. Também no domingo em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, a briga pela vice-liderança terminou empatada em 1-1. O Grêmio segue na vice-liderança agora com 33 pontos. O Santos continua na terceira colocação com 31 pontos. O Santos marcou primeiro com David Braz de cabeça aos 44 minutos do primeiro tempo e 3 minutos depois o Grêmio empatou com Fernandinho também de cabeça. Final de jogo em Porto Alegre, Grêmio vice-líder 1, Santos terceiro colocado também 1. Campeonato Brasileiro. Série A. Nos outros resultados da 17ª rodada, no domingo de manhã em Chapecó, na Arena Condá, o Lanterna Atlético Goianiense venceu a Chapecoense por 2-1. A Chape saiu na frente com Luiz Otávio de cabeça aos 40 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Goianiense empatou com Diego Rosa aos 22 minutos. E aos 38 minutos, Gilvan de cabeça garantiu a vitória dos goianos. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o Atlético Mineiro estragou a festa de reestreia do técnico Marcelo Oliveira no Curitiba e venceu por 2-0. Fábio Santos, de pênalti aos 12 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. E o centroavante Rafael Moura garantiu a vitória do Galo aos 27 minutos do segundo tempo. Em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o Sport venceu o Bahia por 3-1. O Sport marcou primeiro com Everton Felipe aos 18 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Bahia empatou com Rodrigão de cabeça aos 13 minutos. 7 minutos depois, o Sport ampliou com Ronaldo Alves. E nos acréscimos, Lênis garantiu a vitória para o Sport Recife. E em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro não conseguiu furar a retranca e empatou com o vice-lanterna Vitória da Bahia em 0-0. Classificação. A classificação da Série A, o líder é o Corinthians com 41 pontos, segundo vem o Grêmio com 33, terceiro vem o Santos 31, quarto é o Palmeiras, quinto o Flamengo, os dois têm 29 pontos, sexto é o Sport Recife com 27 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 6 equipes disputariam a Copa Libertadores da América 2018. O sétimo é o Botafogo do Rio com 24, oitavo vem Vasco da Gama, nono Cruzeiro, décimo Atlético Mineiro, todos com 23 pontos. 11º é a Ponte Preta, 12º a Chapecoense, 13º Fluminense, todos com 21 pontos. 14º é o Bahia, 15º São Paulo, 16º Curitiba, todos com 19 pontos. Já na zona do rebaixamento, 17º Atlético Paranaense, 18º Avaí, ambos com 17 pontos. 19º é o Vitória da Bahia com 13, 20º Atlético Goianiense com 12 pontos. Próximos jogos. Hoje, segunda-feira, 31 de julho, às 8 horas da noite, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, o Vasco da Gama recebe o desesperado Atlético Paranaense. No Vasco da Gama, o técnico Milton Mendes contará com o retorno de Thales, que volta de suspensão. Já o zagueiro Breno e o meia Wagner continuam no departamento médico. O Atlético Paranaense do técnico Fabiano Soares entrará em campo com força máxima para fugir da zona da degola. Em virtude do falecimento trágico do filho do técnico Abel Braga do Fluminense no último sábado de manhã, a partida entre Ponte Preta e Fluminense foi transferida para quarta-feira, 9 de agosto, às 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no Ai Amigos Esportes,
Vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser, pode dançar lá na Tim. Campeonato Brasileiro, Dançando gostosinho. Série B. Se quiser, pode dançar lá na Tim. No sábado, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vacilou e perdeu a invencibilidade em casa para o Londrina por 3-2. Com o resultado, o Bugre caiu para a terceira colocação com os mesmos 28 pontos e o Londrina subiu para a sexta colocação, agora com 26 pontos. No primeiro tempo, o Guarani mandou na partida. Aos 18 minutos, o destaque Bruno Nazário inaugurou o placar. Aos 31 minutos, foi a vez de Genilson estufar as redes para a alegria dos mais de 7 mil bugrinos no Brinco de Ouro. O Londrina descontou com seu artilheiro Jonatas Belusso de pênalti aos 41 minutos. Já no segundo tempo, o Guarani caiu de produção e o Londrina comandou a partida. Aos 33 minutos, a defesa bugrina assistiu à jogada e Edson Silva empatou a partida. E aos 40 minutos, em mais um erro defensivo, o Londrina garantiu a vitória com Carlos Henrique. Final de jogo em Campinas, Guarani agora terceiro colocado 2, Londrina 3. Se você quiser, pode dançar largadinho. Resultados. Na sexta-feira, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o líder América Mineiro venceu o Juventude por 1-0 com penalidade cobrada por Bill. Ainda na sexta-feira em Belém, no estádio do Mangueirão, o Ceará venceu o Paysandu por 2-1. O Ceará saiu na frente com Elton de cabeça, o Paysandu empatou com Magno e o Ceará garantiu a vitória com Arthur. Já no sábado em Goiânia, no estádio Serra Dourada, o Goiás venceu o CRB de Alagoas por 3-0. Em Curitiba, no estádio Dorival Brito, o Paraná goleou o Santa Cruz para a alegria do nosso amigo Cício de Masi da cidade de Americana. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, o Vila Nova venceu o Figueirense por 1-0. O único gol da partida foi de Moisés. Em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, o Criciúma venceu o Náutico por 2-1. E em Varginha, no estádio Melão, o Boa Esporte venceu o Luverdense pela contagem mínima. O gol único da partida foi de Tassiano. Se você quiser, pode dançar largadinho. Classificação. A classificação da Série B após 17 rodadas, o líder é o América Mineiro com 33 pontos, segundo vem o Vila Nova de Goiás com 29, terceiro é o Guarani com 28, em quarto o Internacional com 27 pontos, quinto Juventude, sexto Londrina, os dois também têm 27 pontos, sétimo é o Criciúma com 26, oitavo vem Ceará, nono CRB, ambos com 25 pontos, décimo é o Paraná Clube, décimo primeiro Boa Esporte, os dois têm 24 pontos, décimo segundo é o Goiás, 13º o Santa Cruz, 14º Oeste de Barueri, todos com 23 pontos. 15º é o Brasil de Pelotas, 16º o Paysandu, os dois têm 20 pontos. Já na zona do rebaixamento, 17º Luverdense com 17 pontos, 18º Figueirense de Santa Catarina com 16, 19º ABC com 15, 20º o Náutico com 8 pontos. Se você quiser, pode dançar largadinho. Próximos jogos. A 18ª rodada da Série B será uma super terça. Às 7h15 da noite no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Juventude. No Bento Freitas em Pelotas tem Brasil e Boa Esporte. Já no Dorival Brito em Curitiba tem Paraná Clube e CRB. Às 8h30 da noite na Arena Pernambuco tem Santa Cruz e Paysandu. Já no Serra Dourada em Goiânia tem Vila Nova e Náutico. Na Arena Barueri em Barueri tem Oeste e ABC de Natal. Também tem no Independência América Mineiro líder enfrentando o Londrina. Às 9h30 da noite. Também da terça-feira no Castelão, em Fortaleza, tem Ceará e Criciúma. O Guarani vai viajar até Lucas do Rio Verde para jogar no estádio do Passo das Emas quando enfrenta a Luverdense. E o Internacional de Porto Alegre no estádio Beira-Rio recebe o Goiás. Se você quiser, pode dançar. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. Vê se me entende, por favor, eu sou do
Campeonato Brasileiro. Série C. No sábado, em Mojimirim, no estádio Vail Chaves, o Mojimirim e Tombense empataram em 1-1. Com empate, o Sapão segue na lanterna do Grupo B do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C, agora com 10 pontos. A Tombense entrou no G4 na quarta colocação, agora com 17 pontos. O Mojimirim saiu na frente logo aos 10 minutos do primeiro tempo com Emerson. E a Tombense empatou com Keké aos 31 minutos também da primeira etapa. No sábado, em Macaé, no estádio Moacirzão, Macaé e São Bento de Sorocaba não saíram do 0-0. Em Juiz de Fora, no estádio Mário Helênio, o Tupi venceu o Joinville por 3-1. O Tupi abriu o placar com Diego Luiz de falta, Andrei ampliou para os donos da casa, Ítalo aumentou para o Tupi e Eliomar marcou o gol de honra do Joinville. Já no domingo em Erechim, no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Bragantino também não saíram do 0-0. E em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o líder Botafogo venceu Volta Redonda por 2-1. Os paulistas abriram o placar com Samuel Santos. O Voltaço empatou com David Batista. E de cabeça, o experiente Edno garantiu a vitória do líder Botafogo. Classificação. Após 12 rodadas, o líder é o Botafogo de Ribeirão com 21 pontos, segundo está o Tupi com 20, terceiro São Bento de Sorocaba, quarto a Tombense, ambos com 17 pontos, quinto é o Volta Redonda com 16, sexto está o Ipiranga, sétimo Joinville, os dois têm 15 pontos, oitavo é o Macaé, nono Bragantino, os dois têm 12 pontos, em décimo Mojimirim com 10 pontos. Próximos jogos. A 13ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C está programada para o próximo fim de semana, no sábado 5 de agosto às 3 horas da tarde, no estádio Moacirzão em Macaé, tem Macaé e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Às 13h30 da tarde no Antônio Almeida em Tombos, Minas Gerais, tem Tombense e Volta Redonda. Às 4 horas da tarde no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, tem Clássico Paulista entre Bragantino e Mojimirim. E às 5 horas da tarde no Walter Ribeiro em Sorocaba, tem São Bento e Tupi. E no domingo 6 de agosto às 3 horas da tarde em Joinville, na Arena Joinville, o Joinville enfrenta o líder Botafogo. Resultados. No sábado, em Fortaleza, capital do Ceará, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Salgueiro por 1-0. Os outros resultados do Grupo A, também no sábado, em São Luís, capital do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Corrêa venceu o Asa de Arapiraca por 1-0 com gol de Felipe Moraes. Já no domingo, em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CSA venceu de virada o Botafogo da Paraíba por 2-1. Classificação. A classificação momentânea do Grupo A, o líder é o CSA com 23 pontos, segundo vem o Fortaleza com 21, terceiro é o Sampaio Corrêa com 19, quarto é o Remo do Pará com 16, quinto o Salgueiro, sexto o Botafogo da Paraíba, sétimo o Cuiabá de Mato Grosso, todos com 14 pontos, oitavo é o Motoclube do Maranhão, nono Confiança de Sergipe, décimo o Asa de Arapiraca, todos com 11 pontos. Próximos jogos. Ainda pelo complemento da 12ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, segunda-feira, 31 de julho, às 8h30 da noite, em Aracaju, no estádio Batistão, o Confiança receberá o Motoclube do Maranhão. E meia hora depois, às 9 horas da noite, em Cuiabá, Mato Grosso, na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrentará o Remo do Pará. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana para a Copa Paulista 2017.
No sábado, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, o 15 de Piracicaba venceu a Ferroviária por 1-0. Com a vitória, o Nhoquim subiu para a vice-liderança agora com 10 pontos. A Ferrinha perdeu a invencibilidade no torneio, mas continua líder com 12 pontos. O único gol da partida foi de Lucas Cunha aos 11 minutos do segundo tempo para o Quinzão. Em Rio Claro, no estádio Benitão, a Penapolense venceu o Velo Clube por 1-0. Com a vitória, a Penapolense subiu para a quarta colocação, agora com 7 pontos. O Velo Clube caiu para a sexta colocação com os mesmos 4 pontos. O único gol da partida foi anotado por Dimba aos 7 minutos do segundo tempo. E em Lins, no estádio Gilbertão, Linense e Noroeste não saíram do 0-0. A classificação do Grupo 1, o líder é a Ferroviária de Araraquara com 12 pontos, segundo 15 de Piracicaba com 10, terceiro Mirassol, quarto Penapolense, os dois têm 7 pontos, quinto é Linense com 5, sexto Velo Clube, sétimo Noroeste, os dois têm 4 pontos. A sétima rodada do Grupo 1 acontecerá no fim de semana, na sexta-feira, 4 de agosto, às 8 horas da noite, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Tem 15 de Piracicaba e Linense. Já no sábado, 5 de agosto, às 4 horas da tarde, no Estádio Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru, tem Noroeste e Mirassol. E mais tarde, às 6h30, lá no Tenente Carristo, em Penápolis, tem Penapolense e Ferroviária. Na sexta-feira, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, Atibaia e Desportivo Brasil não saíram do 0-0. No domingo de manhã, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Audax e Taboão da Serra empataram em 1-1. Os donos da casa saíram na frente com Clauber aos 4 minutos de partida e 10 minutos depois, o Taboão da Serra empatou com a Costa. Também no domingo de manhã, o São Paulo venceu o Rio Branco de Americana por 2-1. Com o resultado, o São Paulo pulou para a terceira colocação, agora com 8 pontos. O Rio Branco de Americana continua na lanterna do Grupo 2, com os mesmos 3 pontos. O Tigre saiu na frente com o Frank, aos 32 minutos do segundo tempo. O São Paulo virou a partida com 2 gols relâmpagos, empatou com Heron aos 41 minutos e 2 minutos depois sacramentou a vitória com Bissoli. A classificação do Grupo 2, o líder é o Atibaia com 10 pontos, segundo a Inter de Limeira, terceiro o São Paulo, os dois têm 8 pontos, quarto o Desportivo Brasil com 7, quinto o Taboão da Serra com 5, sexto o Osasco Audax com 4, sétimo o Rio Branco de Americana com 3 pontos. A sétima rodada do Grupo 2 está programada para o próximo sábado, 5 de agosto, às 3 horas da tarde em Americana, no estádio Décio Vita. Tem clássico regional entre Rio Branco e Internacional de Limeira. Também no mesmo horário, lá no Vereador José Feres, em Taboão da Serra, o Taboão da Serra enfrenta o São Paulo. E lá no Ernesto Rocco, em Porto Feliz, também às 3 horas da tarde, tem Desportivo Brasil e Audax. Na sexta-feira, em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, a líder portuguesa de desportos venceu o Taubaté por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Guilherme Queiroz aos 10 minutos da primeira etapa. No sábado, em Diadema, no distrital do Inamar, o Água Santa venceu a Portuguesa Santista por 1-0. O único gol do jogo foi de Rafael Martins, de cabeça, nos acréscimos da etapa final. E também no sábado, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano venceu o Nacional de virada por 2-1. A equipe da capital inaugurou o marcador com Bruno Xavier aos 39 minutos da primeira etapa. O São Caetano empatou com Daniel Costa logo no primeiro minuto do segundo tempo, e a virada aconteceu aos 30 minutos com Daniel Bueno de cabeça. A classificação momentânea do Grupo 3, o líder é a Portuguesa de Desportos com 13 pontos, segundo o São Caetano com 12, terceiro o Água Santa com 11, quarto o Nacional com 8, quinto é o Taubaté, sexto o Juventus, ambos com 6 pontos, sétimo é o Santos com 5, oitavo a Portuguesa Santista com 2 pontos.
E a sexta rodada do Grupo 3 se encerra hoje, lá na Vila Belmiro, em Santos. Tem Santos e Juventus. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira a todos. Comecinho aí de semana, vá com calma, vá suave na nave. E conto com todos vocês amanhã, terça-feira, com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É segunda-feira, muita coragem, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.